Você sonhou com um pastor alemão, um cão de raça pastor alemão? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou o sonho dela conosco nos comentários. Diz o seguinte: sonhei que eu era dono de um pastor alemão. Ele me esperava no portão de casa, antiga casa que eu morava na infância. Ele era muito manso e dócil. Ele me pedia para levá-lo a passear na rua. Eu passava a coleira nele enquanto me lambia e me agradava. Parecíamos muito apegados. Me sentia seguro e feliz com ele. Ao passearmos na rua, minha ex-esposa aparece no sonho e nos acompanha. O cão não se incomodou e nos guiava enquanto andávamos. Então ela disse: eles têm essa capacidade de enxergar coisas à frente que não vemos. Então chegamos ao muro cheio de simbologias, onde uma nos chamou mais atenção. Estava escrito em hebraico, parecia ser algo de Deus. Então meu cachorro, ao olharmos para trás, lado contrário do muro, avistamos 3 piscinas, onde havia muitas pessoas nadando e se divertindo. Então meu cão se animou para pular na piscina e pulou. Feliz nadava sem fazer perigo a ninguém. Então assim pulei também e começamos a mergulhar juntos. Resolvemos mudar de piscina, que era mais funda. Pulamos nela e mergulhamos até achar o fundo. Ao tentar voltar, a piscina havia misteriosamente enchido. Então comecei a nadar voltando para cima, tentando encontrar a saída. Até que encontrei. Somente consegui colocar o nariz e a boca para fora, afinal ali já era o teto. Quando a água retrocedeu, avistei meu cachorro preto quase sem vida, porque ele não havia conseguido sobreviver à água. Pedi socorro, mas não havia mais tempo, já era o fim dele, assim acordei. O que pode significar tudo isso? Não tenho cachorro na vida real, diz o internauta. Então, esse sonho aqui, ó, ele está falando. Sonhei que eu era dono de um pastor alemão. Ele me esperava no portão de casa, antiga casa que eu morava na infância. Esse cão que você viu no seu sonho, ele é um espírito. Aqui você está vendo ele na casa que você morou na infância, porque muito possivelmente é um espírito que acompanha você desde a infância, desde muito cedo. Daí ao passearmos na rua, etc., sim, na verdade, o cão estava controlando você. Era o espírito que controlava você. Se a gente olhar o sonho, você é uma pessoa controlada. Você também teve esse sonho porque você é uma pessoa boa, mas você coloca a necessidade das outras pessoas à frente das suas, muitas vezes. Na verdade, você colocava as necessidades do cão à frente das suas. Assim você costuma fazer com as pessoas à sua volta. Tá? Colocar as necessidades delas à frente das suas necessidades. Essas piscinas, esse mergulho do fundo é o subconsciente. Alguma coisa você tem feito espiritualmente para melhorar o seu astral, para elevar a sua vibração, e que tem funcionado. E quando você desce na piscina ao fundo, com o seu cão, quando você vai analisar, fazer uma alta e profunda análise de si mesmo, e você inclusive faz uma aquietação muito positiva, então você desce no mais profundo do seu ser, e esse espírito ainda está junto com você, tá? Mas você adquire uma alta vibração a partir daí, e você não tem mais lugar para esse espírito, para esse ser ali. E ele não consegue mais permanecer no seu pavilhão mental, na sua vida. É por isso que ele morre lá no sonho. Porque você vibra alto e ele não é uma força positiva. Ele é uma força negativa. Tá? Então, quando você sai
desse cenário sem o cão é muito positivo, porque ele não pode ficar com a pessoa, tá? E são pessoas esses espíritos são pessoas que não conseguiram evoluir, eles estão do lado errado, eles estão perdidos. Às vezes eles estão até a serviço dos chefões das trevas lá de baixo. Então foi muito positivo que você voltou sem ele e que ele teve esse fim, né? Que ele morreu, tá? Porque é bom que ele não faça parte da sua vida. A água, a piscina, voltando para cima, tentando encontrar saída. Até encontrei somente... na verdade, você chegou num limite, sabe? Os seus resultados chegaram a um limite, a um basta. Então... Então chegamos a um muro cheio de simbologias, onde uma nos chamou mais a atenção, estava escrito em hebraico, parecia ser algo de Deus. Esse parecia ser algo de Deus, é algo que está escrito em algum lugar que você vê praticamente todo o tempo, ou todos os dias, mas ele é algo real sim, mas você talvez não tenha levado isso tão a sério, né? É uma mensagem realmente divina que está ou numa parede ou num quadro, está num lugar que você vê ou passa todo dia, mas que você não conseguiu se concentrar numa frase, em algo tão divino, tão verdadeiro, mas que está exposto de forma tão simples. Na verdade, esse cão, que é um espírito, ele controlava você, tá? Mas esse sonho ele é muito positivo, ele está prevendo um período de alegria, tá? E felicidade. A sua vibração ela está alta. Quando a gente vibra alto, porque a vibração das coisas negativas passa aqui, ó. A vibração da frequência negativa. Aqui passa praga, bruxaria, tudo que é coisa negativa. Se a gente vibrar acima, essas ondas nunca passam daqui, porque elas são ondas de baixa vibração. Então, se a gente vibrar acima delas, a gente tá ileso, está protegido. Tá? Quando a gente fica triste, fala mal dos outros, faz, né, coisas, bebe, toma bebida alcoólica, etc., a gente corre o risco de baixar a vibração e acabar vibrando nessa frequência aqui, ó. Aonde que daí tudo aquelas coisas ruins vêm, os feitiços que os outros fizeram, as pragas, as ondas negativas, as inveja, né? Então, se a gente... E você está num período, num ponto da vida que você está vibrando alto, tá? Então você está bem protegido. Essa água, essas piscinas, tudo isso é o seu subconsciente. É uma busca dentro de você mesmo que você tem feito para se tornar melhor e maior, tá? E tem surtido efeito. No sonho você aparece com a vibração alta, né? Você desceu até o seu mais profundo ser para o auto reconhecimento e a partir dali então você está vibrando muito positivamente e um ser ou seres negativos que acompanhavam você já não tem mais como acompanhar você porque você está vibrando aqui em cima. Ele é um sonho muito positivo, está anunciando prosperidade e alegria para a sua vida, tá? Ele é um sonho muito bom. E foi muito bom também que esse cachorro ali morreu, porque cachorro preto em sonho não é bom. Mesmo que eles sejam amigos da gente, mesmo que... Quando o cachorro preto é amigo da pessoa no sonho, na maioria dos casos, representam esses seres aí, invisíveis, que querem estar acoplados à nossa consciência. E daí, com esse acoplamento, nós não somos nós mesmos. Nós não podemos desenvolver o nosso verdadeiro e legítimo eu aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. E daí a gente corre o risco de viver só as coisas destes seres aí que se encostam na pessoa. Tá? E outra coisa, eles só vão conseguir estar acoplados na consciência nossa se nós vibrarmos baixo aqui, ó. Então eles mesmos vão preparar para que você nunca vibre aqui em cima, para que você sempre esteja aqui embaixo, tá? E uma maneira de fazer você vibrar aqui embaixo é trazer problema para você, porque daí você fica estressado, desacreditado, você fica reclamão, né? E tudo isso baixa a vibração.
Então é por isso que não é bom esse acoplamento dos seres aí, tá? Uma que eles precisam trabalhar para que a gente esteja negativado, triste, cabisbaixa, porque senão eles não têm como estar acoplado à nossa consciência. Quando a gente começa a vibrar alto na alegria, na felicidade, na gratidão, etc., a gente ganha uma proteção forte que automaticamente já vai expulsando as coisas negativas da nossa consciência. Então, é muito positivo, tá? Mas não se preocupe, esse sonho é muito bom. Caso você queira continuar a expansão da consciência, eu tenho aqui no meu canal muito material, dê uma olhada, eu tenho Cientologia dos Sonhos, eu tenho PNL Autoempoderamento, eu tenho uma playlist chamada Agora Você Pode, tá? Eu tenho muita coisa muito legal aqui que pode servir para você que sonha nesse sentido, tá? Então, aqui tem um pedaço que diz assim, então ela disse... A sua ex-mulher falou no sonho, eles têm essa capacidade de enxergar coisas à frente que não vemos, né? Então, de quem é que a sua ex-esposa está falando no sonho? Não é de cachorro, é de espírito, tá? Geralmente são seres espirituais invisíveis que têm a capacidade de enxergar além. Tá? Então, se você analisar bem, é como eu estou falando a realidade do... Estou interpretando o seu sonho devidamente, ó, porque quando ela fala ali que os cães podem ver mais adiante o que nós não vemos, mas isso aí são espíritos que fazem isso. Ali não está se tratando de um cão normal, doméstico. Tá? Está se tratando de uma força, vamos dizer assim, ela é... de uma força enganadora, porque na verdade parece que você está conduzindo os eventos da sua vida, mas na verdade é o cão que estava conduzindo você, que estava ditando, tá? E você estava enfeitiçado, você estava seduzido por essa força. É isso aí mesmo, é. É pura e simplesmente isso aí, tá? Mas agora você vai ter um período aí de crescimento aí pessoal, crescimento também em todas as áreas da sua vida, viu? Financeira, um melhoramento da sua imagem social, tá? Porque a sua imagem social com certeza tem sido muito ofuscada, mas tudo isso vai mudar positivamente daqui para frente. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você veio parar nos meus vídeos, isso quer dizer que vocês são os internautas mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor, viu? Ó, gratidão por assistir aos meus vídeos.